Alô, alô, minha gente. Começando aqui nossa live da semana, Força que Conecta. Começando, tudo bom? Boa tarde para vocês, mulherada que nos segue aqui no Força que Conecta. Começando a semana com live, uma convidada super especial, jornalista como eu, comunicadora, maravilhosa, Nádia Maekawa, nossa companheira aqui no Força que Conecta, fundadora da NM Consultoria de Marketing e que eu tenho certeza que fará uma live incrível conosco, com a participação de vocês que já estão entrando aqui no nosso Instagram, para a gente falar de comunicação, para a gente falar de marketing, para a gente falar do novo normal, marketing com mais propósito e conteúdo real. Propósito, verdades, genuidade. É isso que a gente quer falar. A importância da comunicação nesses novos tempos. Esperando só aqui. A Nádia acabou de entrar aqui. Vamos só aguardar para a gente ouvir aí tudo que essa minha querida colega. Oi, Nádia! Olá, boa tarde. Tudo bem, Ivana? Tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus, começando a semana com o pé direito, tendo a honra de estrear essas lives do Força que Conecta. Adorei. Nós que adoramos você ter aceito o nosso convite. A honra é nossa, né? Mulher incrível aí, uma das centenas de mulheres, milhares que fazem parte aí da nossa rede de fortalecimento do empreendedorismo feminino. E você aí nos últimos encontros virtuais, aí nos brindando com todo o seu conhecimento de comunicação e marketing. A gente está muito feliz por você ter aceitado esse convite, Nádia. Ai, que bom, muito obrigada. Para mim também é um prazerzaço. Eu me encontrei nesse grupo Força que Conecta, eu fiz conexões muito legais e é sempre muito rico essa troca que a gente tem. E eu quero muito poder contribuir, seja com quem já está com vocês, com a gente no grupo, seja com essas novas seguidoras que nunca estiveram presentes ou nos encontros virtuais, mas a gente pode ajudar de alguma forma, especialmente falando de comunicação. É isso aí, Nádia. Nádia, para começar, quem é Nádia? Nádia por Nádia. Se apresente para a gente. Claro. Meu nome é Nádia Maekawa, eu sou nova em Sorocaba, faz 2 anos que eu estou aqui, e hoje eu estou com uma consultoria, como você falou, de comunicação e marketing. É uma empreitada nova que eu decidi pré-pandemia, essa abertura da consultoria, já com alguns clientes que eu já tinha proximidade e acabei prospectando novos com esse mundo digital que a gente está hoje, né? Eu tenho uma carreira de 15 anos em comunicação corporativa, então eu trabalhei tanto com comunicação interna, assessoria de imprensa e marketing, dentro do Santander, da Brasilprev, da Cervejaria Petrópolis, da Eletromídia, e aí abandonamos, família toda, a vida de São Paulo e viemos para o interior. Eu sou de Bauru, então já sou interiorana, nasci em Ribeirão, mas pé vermelho ainda, como a gente diz, e morei no Japão por 2 anos. Então eu tenho aí uma experiência de vida em relação à comunicação bem vasta, mas no mundo corporativo. Então, eu sempre fui a cliente das agências de marketing, né? E hoje eu estou prestando esse serviço e vendo o outro lado do balcão. E está sendo muito legal, muito bom mesmo esse aprendizado novo. Eu sou Ariana, comunicóloga como você, extremamente agitada, com uma ansiedade de realizar, de fazer coisas novas, e sempre que estou fazendo coisas novas, rola amizades, né? Então eu gosto muito de que seja leve, seja divertido, e também que una, faça laços também. Que isso é o mais importante, né? Esses vínculos que a gente conquista na vida. E você aí, uma migrante, né? Nascida num lugar, já morou em várias partes. Isso soma muito na nossa vida, né, Nádia? Sim, são realidades muito diferentes, né? Especialmente, eu sou neta de japa do Japão, mas eu sou Sansei, terceira geração. Então,
do ponto de vista comportamental, eu furo completamente o tradicionalismo japonês. Então, eu tenho essa experiência dos hábitos de consumo em relação ao Oriente, eu tenho essas nuances do interior, que realmente cada interior tem suas características, e a questão do workaholic paulistano, que é legal enquanto dura, mas é bacana desacelerar também em relação ao propósito pessoal mesmo, ou familiar de cada um. E para mim chegou o momento. É bom, e como boa comunicadora não parou, né? Você simplesmente entrou pro lado do empreendedorismo. Vamos falar Foi. do tema da nossa palestra, que é o novo normal, que a gente tanto fala. Tem gente que ainda está esperando esse novo normal chegar, mas ele já chegou, né, Nádia? Exatamente. É muito legal a gente colocar o termo em xeque e realmente dialogar sobre ele, né? Novo normal é um termo com uma tendência no Google de busca absurda. Ele está bem equiparado quando a gente vai no Google Trends com pandemia, com Covid-19, com coronavírus. Então, é um termo que as pessoas buscam em cada segmento, né? Seja no turismo, seja sobre padaria, sobre papelaria, sobre venda de serviços. Por quê? Porque vai ser novo, a forma da gente se comunicar, vai ser nova a forma da gente dialogar, só que ela já acontece desde já. Né? A gente não tem mais todas as ferramentas, o offline, o tete a tete, o olho no olho, como tínhamos anteriormente. Então, é importante a gente debater que o novo normal, ele diz respeito a comportamentos novos que a gente vai ter que encarar com normalidade, né? E o encarar com normalidade é incorporar a nossa vida. Por mais que a gente já tivesse um ritmo de tecnologia no nosso dia a dia, a gente teve que se adaptar a uma velocidade muito maior de aceitação de tudo isso. Então, sim, é novo normal, porque a gente não tinha esses costumes anteriormente. Então, o novo normal começa hoje. Começa agora, assim como esses 3 meses que a gente está vivendo de adaptação de rotinas e formas de ofertar serviços e produtos e de consumo também. E aí a comunicação vem com toda a força, porque assim, ela sempre foi importante. Eu sempre digo assim, a comunicação é a solução, mas é um dos maiores problemas pro mundo, não é mesmo? E aí, Sim. dentro desse novo normal, a gente tem que utilizar a comunicação, só que de um outro jeitinho. E aí a gente vem quando você coloca palavras propósito e conteúdo real. E aí, como que tudo isso se encaixa dentro desse novo normal? Perfeito. Quando a gente fala do conceito em relação à comunicação, né, ela só acontece realmente quando a gente emite uma informação e o receptor capta exatamente o que a gente quis emitir. Então, a comunicação ela é uma solução e é um problema, seja de comércio, relacionamento, empresas, qualquer tipo de relação humana que a gente tenha. Então, quando eu falo e tenho batido bastante nessa tecla com os clientes sobre propósito, é um momento bem importante sobre a análise do que somos e para que viemos, o que temos a oferecer. E para as empresas não é diferente, né? Quando a gente fala sobre uma empresa que se posiciona de uma forma a ter uma bandeira para defender, ou de repente ela se posicionar como uma sócio responsável, a gente engolia muito bem os relatórios anuais, os números, a plantação de árvore, a compensação de gás carbônico. Só que agora, falar sobre isso, comunicar, fazer um marketing baseado nisso tudo, ela vai precisar ser cada vez mais comprovada. Então, quando a gente fala de um novo normal em marketing, sobre ser realidade, é aquilo de você fazer, ter um produto ou ter um serviço que você aplica tudo aquilo que você está postando no seu Insta, colocando num panfleto para distribuir na rua, colocando numa propaganda de revista ou num spot de rádio ou televisão, aquilo tem que ser muito condizente. Por quê? Porque a gente passou por uma fase intensa de um consumidor que aprendeu a apurar, aprendeu a filtrar mais do que ele estava acostumado, bem mais, porque ele passou por essa onda de falsas notícias, né, do fake news, ele passou por uma mudança de hábito sobre o que é essencial e o que é supérfluo. Então, a gente cada vez mais vai ser, como empresa, né,
focado. Realmente você faz isso? Realmente seu produto tem essa qualidade? Realmente você já atendeu essas clientes todas que estão fazendo um processo de influência para sua marca? Então, cada dia mais vai ser importante essa autoanálise como CNPJ. Qual é o meu propósito? Né? Eu vendo felicidade, né? Eu promovo terapias, eu vendo uma autodescoberta, ótimo. Então, a partir deste momento, essa realidade toda, ao falar sobre isso, suas clientes, quando for recomendar, ela tem que ter essa verdade, né? Tem que ter resultados mensuráveis, ela tem que ter exatamente essa conexão sobre o que você fala e o que entrega. E isso está pegando no calo desde já. E eu tô bem feliz que tá pegando no calo, porque o que não é verdade, naturalmente, organicamente, tende a cair. A gente está, a gente tem agora vive o chamado marketing 4.0 e o cliente não é mais bobinho. O cliente ele participa, né? A gente vive a era da coparticipação. Os consumidores conhecem, são extremamente críticos a respeito de tudo. Aí vem a pandemia e deixa isso mais latente, não é mesmo? A veracidade, ser genuíno naquilo que você está falando, que você está comunicando. Por quê? Porque nós tivemos mais tempo para aprimorar isso. E aí a gente... eu sempre digo isso mesmo, quando você vai criar a sua empresa, a gente está conversando aqui com muitas mulheres empreendedoras. E muitas empreendedoras, SA, sou eu mesma, né, fazendo tudo. Então, eu acho que quando você vai criar uma empresa, antes mesmo de você pensar no nome, no slogan, a gente deveria pensar nos nossos valores. O que a gente tem de valor para entregar nessa empresa? Então, o valor tem que estar em primeiro lugar, não é mesmo? Porque se você não entrega aquilo que você acredita e que você pensa, logo, logo esse consumidor percebe que não é genuíno, que é fake, que é só o papel que aceita bem aquilo. Não é, Nádia? Perfeito. E é o que eu costumo dizer, né? O papel, ele aceita tudo. O PowerPoint, você coloca o que você quiser. Na hora do dia a dia, na hora da entrega do produto, do relacionamento com o cliente, cada vez mais a gente vê uma era da informação mais forte, né? A gente viveu a era industrial, a revolução que a gente teve das máquinas, a revolução tecnológica. A era que a gente vive é de muita informação. Então, quanto mais o volume, mais assusta também o consumidor, do tipo, nossa, é muita informação, é muita coisa para eu apurar. Então, na escolha de uma geladeira, é muito mais comum ele abrir o busca-pé e ver as avaliações de estrela. É muito mais comum ele seguir recomendações de amigos. Então, por isso que a verdade, quando a gente fala de marketing, é a marca falando para o mundo para que ela veio, o que ela vende. Quando a gente fala do usuário falando da sua marca, é uma propaganda gratuita. Né? Você não está apoiando esse consumidor a realmente falar de você. Ele está falando organicamente porque ele está sentindo na pele que a geladeira é boa. Então, eu acredito muito nessa questão do valor, não só no que a empresa é, de como ela posiciona, como eu falei de posicionamento, mas também no que a gente vende, se é sustentável tudo que a gente está ofertando. Eu costumo dizer essa questão de empresas que vendem verdades e entregam verdades realmente, porque tá muito comum essa questão de vender mentiras, né? De falar muito, é um discurso muito bonito e às vezes um marketing pessoal bem feito, mas que na realidade não é aquilo. E um dos pontos que eu quero comentar é o investimento que muitas empresas fazem com influenciadores digitais, que é uma tendência fortíssima, é algo que funciona perfeitamente bem, mas precisa ter match, precisa ter um cross verdadeiro em relação ao influenciador que você paga, que você faz uma permuta, que você contrata, em relação ao que você vende. Né? Eu já passei por várias situações com clientes e mesmo trabalhando em empresas que, na verdade, eu faço um estudo, né, sobre várias influenciadoras que fazem sentido você ter um cruzamento de negócios e valores. Por quê? Porque a pessoa tem um lifestyle que tem a ver com o seu produto, você vende marmita fitness. Tem a ver com uma pessoa que frequenta academia, que cuida da nutrição, tá tudo certo. E aí, no final das contas, a cliente escolhe um Y.
que não tem a ver com o business. Pode ser muito legal no primeiro dia, no segundo, até um usuário descobrir a verdade. De que aquele influenciador que você comprou, ele nem come a sua comida, que não faz sentido, e isso se transformar numa bolha que ao explodir, você pode perder inclusive a marca. Então, essa verdade, ela tem que ser nas mínimas escolhas que a gente faz quando a gente investe em comunicação. Assim como várias empresas, quando falam de doação, nesse momento, né, de doação de valores, de dar parte do seu lucro para empresas, filantropia mesmo, com o passar dos meses e dos dias, vai ser possível avaliar se tudo isso é real. Hoje, a jogada é só num sentido. Se no outro, aquela instituição, ela vier a falar sobre nunca recebi esse dinheiro ou não teve isso como verdade, o número acaba vindo à tona de modo negativo. Então, a responsabilidade sobre se posicionar e sobre realmente falar a verdade, o marketing ele está meio que sendo cocriado, seja pelas empresas que fazem a propaganda, o marketing e tudo isso, como pelo consumidor que valida se isso tudo é real. Né? Eu vejo, a gente está num momento de muitas lives, de muita produção de conteúdo, e tem, por exemplo, algumas, eu costumo fuçar em algumas para participar, né? E eu vejo, assim, muita gente no sentido de estimular, né? Olha, aperta o aviãozinho, manda para os seus amigos, dá os coraçõezinhos para a gente estimular pessoas para que cheguem. Quando você vai ver o conteúdo, quando a pessoa está conversando, nem sempre faz sentido você mandar o aviãozinho para toda a sua lista, porque você está endossando que aquilo que ele está falando, você está curtindo, faz sentido para você e você está multiplicando. Então, eu também acredito nesse senso crítico do consumidor, no sentido de, não vou replicar exatamente qualquer coisa, porque precisa fazer sentido para mim, para eu indicar para a Ivana. Então, a apuração, a régua subiu. E isso merece atenção e estudo. Porque não existe bibliografia sobre isso, sobre um novo normal. Não existe uma experiência de marketing, de isolamento, como a gente está vivendo, sobre o que mais funciona. Então, eu acredito que vale para cada empresa, tendo a sua consultoria de marketing ou não tendo, fazendo você mesmo com suas próprias mãos, vale muito avaliar o que a concorrência está fazendo, vale muito ver as verdades que você pode entregar e suprir exatamente o que a concorrência tem em defasagem sobre não ser real, apresentar exatamente o que há de valor no que você vende, no serviço que você presta ou no produto que você oferece. Eu acredito muito, assim, o consumidor é um protagonista, né? Ganhou um protagonismo com a inserção do marketing 4.0. Super. E a veracidade, né? Nada supera a verdade sempre aparece. A Elaine aqui, ó, vocês são ótimas, inspiradoras. Obrigada, Elaine. Gratidão, querida. Obrigada. Então, tudo isso que você está falando, com o advento da rede social, que nós todos, com as ferramentas, essa questão do protagonismo mesmo, você falou lá, a gente entra num site e vai ver as avaliações. É o famoso boca a boca. Eu, por exemplo, Ivana, eu não indico ninguém que eu não confie. Eu posso até indicar, olha, ouvi falar de fulano, mas nunca contratei o serviço dele. Agora, quando eu indico, é porque eu valido. E aí, agora a gente tem esses depoimentos lá nos sites de compra, e esses depoimentos para nós são a validação, as notinhas, então isso em grande escala. E o que você falou da questão dos influenciadores, das empresas que querem ali fazer bonito e que não entregam verdade. E aí a gente tem alguns cases aí nos últimos anos, e não são só período pandemia. Eu acho assim, tudo que vem sendo feito de não exemplar ficou evidente na pandemia, mas nós também temos alguns cases. Eu gosto de destacar uma fabricante de calçados lá do Sul que patrocinava a Pablo e defendia as questões, né, dos GLBTE, né, toda a sigla. E depois, A no inserção. eleitoral, fez um post homofóbico. Então, assim,
ela patrocinava alguém que defende essa causa, mas não era a causa dela. Então ficou extremamente fake e a Pablo cortou na hora esse patrocínio. Ela não quis mais ser patrocinada. Ela não quis mais ser patrocinada. Por quê? Porque ela é fiel ao que ela acredita, ao que ela defende, ao público dela, não é? E aí a gente tem outros casos e agora a gente tem um recente que eu queria que você comentasse aqui, que é essa festa que essa influenciadora deu em Brasília no fim de semana. Conta um pouquinho mais pra gente, Nádia. É infeliz, né? É muito interessante o quanto a gente traz personagens, especialmente quando é formador de opinião, para a marca. Então, existe normalmente as empresas grandes, elas fazem grandes estudos para vincular mesmo a marca a uma pessoa. Então, imagine que tanto essa Fly como a Raíssa, que fizeram essa festa em Brasília, idade, ou porque acharam que era conveniente fazer uma festa particular, mesmo sendo uma delas, a Fly, uma pessoa com 320 mil seguidores, né? Então imagina, você não mais está falando sozinha. Tudo que você posta no Story, se for organicamente, pensando no algoritmo de 3%, olha a quantidade de alcance que você tem em questão de segundos. E colocar testes de Covid no momento em que está faltando teste para tantas cidades, que você pode, inclusive, reverter isso para uma coisa boa, para as marcas que você representa, para como você é como pessoa, e colocar isso numa festa de aniversário. Era um tiro no pé, era batata na certa que ia queimar para ela, e realmente a internet não perdoa, né? Você tem seguidores que amam você, mas você não sabe se tem seguidores haters. E essa questão de ter pessoas que te seguem e não gostam de você tem a ver com a concorrência e tem a ver com derrubar a concorrência, seja por marca ou um instinto pessoal. Então é um tema muito delicado, por quê? Porque se ela estivesse falando de qualquer coisa de futilidade de um mundo elitizado, né, poderia ser um uso demasiado de uísque, né, num momento fora desse contexto social. Seria um problema e que passaria o problema. Como a gente já teve vários problemas de pessoas alcoolizadas em rede social e TV. Só que ela está falando de um problema que é um caos do país e mundial. Ela está falando de uma comoção social muito coletiva. Então, é uma queimada difícil de ser amenizada por questão da nossa sensibilidade em receber informação nesses momentos. Então, tanto ela como a Pugliese, quando fez a festa para receber a BBB que saiu, existe sim a questão das celebridades ganharem dinheiro com celebração, com festas, e que unem muitas marcas. Tem a pessoa que faz o doce, as hostess, tem toda a decoração, envolve muita marca. Imagine que todas as marcas que estão envolvidas, elas se afundam num mesmo buraco. Então, até para você colocar sua marca em um momento, né? Por exemplo, a gente tem uma cerimonialista maravilhosa no Força. Imagine ela colocar a marca dela em algo que ela não sabe que fim vai dar aquela festa. Ela pode ser uma das participantes? Pode. Mas existe um perigo dela queimar uma história de anos, de décadas, por conta de um vínculo com uma influenciadora que tem um comportamento completamente errado. E olha que cilada que isso pode representar. Eu costumo dar um exemplo de uma marca de cosméticos do Nordeste, eu acredito que é Rio Grande do Norte, uma produtora de lá, que eu lembro que na fase de toda aquela catástrofe em Brumadinho, elas fizeram uma propaganda em lama, né, de mulheres em lama. Então, assim, não abrir falência para uma venda realmente chegar a zerar. Por quê? Porque tem sim uma continuidade de pessoas que podem estar nem aí? Pode. Só que a influência por propósito, por comprar aquilo que é verdade, pela marca realmente não fazer teste em animais, por ter aqueles produtos que tem no rótulo, a apuração está cada vez mais verdadeira, mais genuína, mais reverberável também, assim. Então, eu acredito muito nessa questão da nossa preocupação como marca. Como você falou, eu também sou Nádia S.A. A consultoria sou eu e eu que prospecto, eu que sustento e eu junto com a criação, eu que produzo. Eu preciso saber com quem eu estou fazendo parceria e me vinculando. Então, esses tipos de parcerias que a gente às vezes pode afundar
toda a reputação é um ponto bem importante e estratégico para levar em conta, porque é irreversível. A gente costuma dizer que, principalmente em marketing, assim, a gente às vezes tem uma segunda chance, uma terceira jamais. Né? A segunda chance pode ser um momento de você se pronunciar, de ter uma desculpa que seja convincente, mas tem casos que não tem desculpa, né? Como essa festa de Brasília. A gente está falando de 50 mil mortos, a gente está falando de um momento caótico e a gente está falando de celebração. Ela poderia fazer um churrasco na casa dela e ninguém fica sabendo, mas ela quis publicar. E isso torna a informação extremamente pública e extremamente negativa para quem está acompanhando todo o dilema de um país. Faltou ali e falta em muitos influenciadores, em marcas, em pessoas comuns, a palavra empatia, de não se colocar no lugar do outro. É o que você falou. No dia em que atingirmos 50 mil mortes, um recorde, segundo o país com o maior número de mortes no mundo, onde não há testes, onde o poder público não oferece testes para a população e a pessoa faz isso de uma futilidade, de algo que não agrega, que não acrescenta, e realmente o que você falou, a preocupação, ela não está prejudicando somente ela como empresa SA, porque ela é uma empresa, mas ela prejudica aqueles que investem nela. Eu lembro muito bem que eu li um artigo alguns anos atrás sobre compliance para quem vai fazer o comercial, vai colocar o seu nome, emprestar o seu nome, um famoso que vai emprestar o seu nome para uma empresa. Quando a Fátima Bernardes começou a fazer propagandas e ela se associou à Seara e que foi envolvida lá nos escândalos de corrupção. Sim. Então, quem tem um nome também precisa se preocupar na hora que vai fazer esse caminho inverso, quando um artista vai oferecer, né, vai vender o seu nome ali, emprestar por um tempo para essa empresa e vice-versa, não é? Porque é o que você falou, não é um pedido de desculpas que às vezes vai resolver. Vai ter ali você vai ter que ter todo um trabalho de gerenciamento de crise e de comunicação e de pessoas estudiosas como você para tentar reverter. E não adianta simplesmente fechar teu Instagram por uns meses, como a Pugliese. Não. Porque a Pugliese ali, ela vendia o corpo, mas ali quando você vende aquele lifestyle, as pessoas querem o corpo e querem a alma dela também, assim, que ela seja realmente uma pessoa que cuide do corpo, que com aquela barriguinha trincada, mas que ela também tenha preocupação com a meditação, com hábitos saudáveis. Ela foi a primeira famosa vítima da Covid e depois ela faz aquela festa. E não contente, essas pessoas, parece que elas não são contentes, elas são tão viciadas, elas precisam postar. Fez uma reuniãozinha, ela precisa postar, já tem o erro, já tem toda essa questão e ainda reverbera sabendo que ela não é mais um CPF, ela é um CNPJ. E é uma falta de bom senso muito grave, porque acaba tendo o endosso de muitos outros formadores de opinião, né? Que tem milhões de seguidores, e aí você acaba criando uma bola de neve que é incontrolável. Porém, é o que você falou, né? Esse gerenciamento de crise, ele existe. Algumas estratégias é a fuga, de apagar um pouco, e depois voltar com alguma ação social muito importante, que ela consiga tirar a tatuagem negativa que ela fez anteriormente. Nem sempre é possível, né? Mas sim, existe um cuidado absurdo se ela quiser realmente voltar para o mesmo segmento que ela estava. E você sabe que nesse novo normal, quando a gente fala sobre hábitos, sobre consumo, a gente vê bastante a questão da solidariedade, a gente vê muita live dos artistas, especialmente de música, né? Falando de doação e tudo mais. E eu percebo, assim, que o brasileiro, ele tem um dom de ajudar, né? A gente é um país que se abraça mais, que se ajuda mais do que outros, que tem uma frieza. Quando você conhece alguns europeus, assim, existe até uma impessoalidade. No oriental, mais ainda, é mais afastado. Então, a gente tem fortes tendências para sair com aprendizados e prática
muito melhores do que outros países, porque a gente é muito flexível e adaptável. Então, tudo isso esses problemas que a gente está passando com esses cases, que são também para enriquecer nosso repertório, enriquecer os conhecimentos que a gente tem, é um aprendizado para a vida toda, em relação a crises, a problemas que podem acontecer, a um anúncio errado que você pode dar, a uma propaganda enganosa que você pode achar que não faz mal a ninguém e pode afetar. E um dos casos, quando a gente pensa sobre tudo isso, né, de ajudar, solidarizar e tudo mais, existe uma propaganda que saiu e já foi sucumbida semana passada, da Bombril, lançando um novo produto chamado Crespinha, com K. Ela teve que sucumbir em menos de 24 horas. Por quê? Porque a gente está num momento absurdo antirracismo. Já vem, né, desde de anti-escravidão, né, tentando adequar e aculturar essas pessoas no mundo inteiro, né? Mesmo em legal ainda de futebol, as pessoas ainda se ofendendo, né, da plateia pro jogador, ainda isso existe. E ela me lança um produto que tem uma conotação extremamente negativa. Então, assim, por mais que você fala que a Bombril tem uma solidariedade, às vezes você está falando que uma marca está fazendo uma ajuda, é um tiro errado, você apaga toda a benfeitoria. Porque do ponto de vista de comunicação, a gente grava muito o que não está em ordem, o que representa a desordem. Então, falar sobre crespinha, o inha, ele já dá um pejorativo no nome do produto, e falar de crespo em relação a um produto que é uma esponja de aço. E que já tem Resumindo, todo um sentido pejorativo, porque as pessoas já têm esse hábito de ligar o bombril, a questão do cabelo. Eu só fico pensando cabelo antigamente. isso, qual é o gênio? Será que essa pessoa estava numa nave, estava aí na última expedição que chegou lá Olha, e não e tá assim, totalmente dissociada da realidade? é muito louco pensar nisso, porque a gente vê outras barbaridades acontecendo nesse sentido, seja sobre o pejorativo em relação à escolha sexual, seja em questão do racismo mesmo pela cor. Só que, de mau gosto, a gente tem também empresas, pessoas que não têm, às vezes, o bom senso e às vezes não ouvem quem é o seu mentor ou a concorrência, não ouve quem está tentando te ajudar, porque às vezes você está com uma ideia fixa de que aquilo vai emplacar e vai dar certo. O que eu quero deixar como recado é essa questão da preocupação. A gente tem, às vezes, uma ideia clara, eu quero lançar esse produto com o nome tal, desse jeitinho. O perguntar o que você acha, sendo para um possível cliente, uma amiga, um stakeholder que às vezes você nem pensou, você ter ali umas 5 opiniões diferentes, também faz disso um benchmark, né? Um trocar experiências e para que você comece certo. Você validar você com as pessoas da sua casa ou você com o seu sócio, são duas pessoas mergulhadas no mesmo mundo, às vezes mesmo ideal, mesmo propósito, e convivendo num contexto muito parecido. Então, eu acho muito bacana essa questão da troca, porque a gente erra menos. Sim, E é legal o reconhecimento nesse ouvir. sim, ter ouvidos de ouvir mesmo, né? Não apenas de escutar. E perguntar para o outro, o que você acha disso? O que você procura quando É, você for lançar um produto, um serviço? Eu queria falar agora, né, as nossas participantes e participantes aí do Força que Conecta, como a maioria, né, dos nossos empresárias e empreendedores, é o que eu falei. Você SA, somos nós e parceiros. E aí a gente se utiliza muito das ferramentas do mundo do marketing digital, da comunicação digital. A gente sabe que o mundo nesse quadradinho aqui, né, que a tua venda tem que caber na palma da tua mão, como diz a Ana Carolina Salvati, nossa querida especialista em vendas. E aí a gente tem falado muito sobre essas ferramentas de vendas, né? Marketing digital. E eu queria falar sobre conteúdo, né? Que é a tua especialidade também. E a gente sabe que no mundo digital conteúdo é rei. E aí precisa ter
você precisa conhecer, você precisa ser um especialista ali no teu produto, no teu serviço, para poder entregar melhor. Queria que você falasse mais sobre conteúdo. Perfeito. A gente está vivendo também um momento em que as pessoas estão querendo reinventar uma roda nova para vender os mesmos produtos, né? E é uma busca incansável, às vezes de troca de agência, de troca de cor, troca de tudo para tentar testar. Eu acho que todos os testes são válidos, né? Mas vale pensar em relação ao cerne do que é o seu negócio. Vamos dar alguns exemplos. Flores, né? Que a gente tem aí também dentro do nosso grupo, né? A questão de você vender flores, quando a gente falava de um marketing offline, né? Seja um outdoor, panfletos, a esquadra rolante de um mercado, tem várias formas a gente fazer um marketing offline. Era muito de preço. E preço comunica, né? A gente consegue falar sobre o preço da astromélia, a gente consegue falar quanto custa um buquê, e o preço é um dos quesitos sobre todo o entorno que a gente consegue fazer de marketing. Quando a gente fala do conteúdo, é criar cenários. Eu consigo falar da flor contextualizando em datas temáticas, seja porque chegou o Dia das Mães, chegou o Dia dos Namorados. Eu consigo falar sobre a cor da flor, sobre invista no vermelho, seja para presentear, quando a gente fala de amor, fala de paixão, fala de conquista. Ou a gente consegue falar de flor para decoração. A gente consegue falar de uma sala bem colocada, de um escritório bem harmonizado. A criação de conteúdo é você sair do foco do produto e pensar em tudo que ele pode estar inserido. Então, o conteúdo, ele é o reinventar a roda, mas é você pensar realmente fora da caixa, além da caixa que você tem, que é a flor, todos os cenários que são possíveis você inserir a flor. Então, quando a gente fala de serviço, isso parece mais difícil, porque um produto parece tangível e eu consigo falar de várias formas. Quando eu falo de um serviço, e eu tenho algumas pessoas muito próximas, por exemplo, que tem barra de Access e oferece esse serviço de terapia. A gente pode falar sobre tantas sessões, a gente pode falar de um promocional, de um sorteio, mas quando a gente fala de conteúdo, é você mergulhar nas soluções, né? Você não trata, às vezes, a dor, a angústia, a fobia, mas você busca a felicidade, busca autoconhecimento, busca a plenitude na família. Então, as pessoas, elas carecem bastante do resultado família margarina feliz, né? Aquela foto do papai, mamãe e filhinhos num gramado verde num dia ensolarado. Então, quando a gente vê esse cenário da margarina, é mais ou menos o que a gente tangibiliza em tudo que a gente vai oferecer do produto e transforma. Produzir conteúdo é exatamente isso. É a gente pensar no que esse serviço entrega como solução final. Então, eu posso ir direto na dor, o que é muito ruim, mas muitas vezes atrai, né? Falar de você tá com medo nessa quarentena, está se sentindo sozinho, isso também atrai, porque é geração de um conteúdo sem eu falar de barra de Access. E eu posso falar sobre você está em busca de felicidade, você gostaria de ter mais harmonia com seu filho, né? Está com dificuldade de educá-lo na educação online, tudo isso a barra de Access pode ajudar. Então, a criação de conteúdo, ela passa por um momento, primeiro, entender o seu negócio. O que você vende? Solução em quê? Que é mais ou menos o workshop que a Ana deu pra gente, né? No sentido de descobre qual que é o seu negócio e mergulha nele. Depois, passa pela criatividade. Se você não tem, você contrata alguém para fazer para você, enquanto você prospecta e executa seu trabalho, né? É como o lavacar, eu costumo dizer. Você pode economizar R$ 50 e você mesmo lava seu carro. Só que se você quer pagar alguém e aproveitar esse tempo da lavação do carro para investir em outras coisas, você tem a possibilidade de pagar, invista em outra pessoa para fazer o que é a especialidade dela, né? E você continua seu business. Então, partindo da criatividade, você pode criar ou contratar alguém, até chegar no sentido da entrega, que é, especialmente quando a gente fala da telinha, ter alcance e engajamento. Não é só o like que te vende, que te dá credibilidade no que você faz, né? Você precisa demais aplicar perguntas para que haja um diálogo. Você precisa entender o que o consumidor está precisando agora. Muitas vezes o comportamento dessa semana não é de semana passada. E
o cerne de todo esse conjunto. Quem é seu público, né? No Instagram, quando você vende hambúrgueres, não é todo mundo que é seu público. Não é legal você investir com tiros para todo lado. Então, se você tem um hambúrguer que você entrega na cidade de Sorocaba, o seu público é nichado em 650 mil pessoas. Se você está num bairro específico da Zona Norte, o seu público já reduziu ali para 25% da cidade. Então, esses investimentos todos em mídia precisa também de uma inteligência para que você não perca dinheiro. Então, não é só o conteúdo. Depois do conteúdo tem um passo importante que é com quem para quem você vai entregar tudo isso. E quando pensar em conteúdo, considerar quem está lendo. Quando eu faço qualquer conteúdo para uma empresa que eu atendo na Bahia, por exemplo, o vocabulário que eu uso, a forma como eu trato sobre temperatura, como eu trato vamos lá, pessoal, é regionalizado. Né? Eu preciso entender com quem eu estou falando. Então, o meu conteúdo não serve para uma consultoria que está em Manaus, por exemplo, a forma como eu me comunico. Pode ser que o foco seja o mesmo, só que é mais próximo eu entender com quem eu estou falando e falar a língua dele para que isso realmente entre e faça sentido. Então, o conteúdo, ele é, sim, uma grande solução das plataformas, mas é importante que as pessoas estudem para quem estão falando e realmente, depois do conteúdo produzido, saibam para quem estão entregando. Tudo é estudo, né? Não basta achar que Sim. sabe fazer, porque a gente tem as ferramentas ali de forma gratuita, mas tudo tem um profissional por detrás te auxiliando. Queria mandar um beijo para Ana Sim. Carolina, falou ali, ó, alunas aplicadas, a gente compartilhando aqui o workshop tá vendo? dela. E é Sempre. isso que o mundo digital é novo, né? E o que às vezes dá uma certa angústia na gente é que as mudanças acontecem muito rapidamente. Então, quando você está acostumando com alguma coisa, vem um novo algoritmo que transforma, que muda tudo, o Instagram. E é aquela coisa, como você falou, a forma mais fácil de você perder dinheiro é você monetizar lá e patrocinar um post sem saber para quem você está entregando. Só quem vai ganhar com isso é Mark Zuckerberg, que vai receber o dinheirinho dele ali, não é mesmo? Continua pingando. Continua pingando. Portanto, é o que você falou, entender com quem que eu estou falando, qual é o meu público, e aí traçar esse conteúdo, porque não é somente uma foto bonita ou uma frase. Isso é mais um elemento da comunicação digital, mas não é só isso, porque isso aí talvez gere um like, mas a gente tem que entregar informação, que é o conteúdo, para conseguir o engajamento, que a gente sabe que o engajamento é o que produz resultado em rede social. E aí também tem a questão da gente conhecer o nosso negócio, né, Nádia? E escolher uma rede social, porque como nós, as empresas Você S.A., a gente faz tudo e contrata alguns parceiros e não dá conta de trabalhar tudo, e a gente não é uma grande empresa que pode investir em várias redes sociais, então conhecer qual a rede social que dá mais resultado para você e investir nela, porque se você atira para, vamos lá, vou escolher 5 redes sociais e faço um conteúdo só, também não funciona, porque cada rede social Exatamente. tem a sua característica. Sim, é muito legal falar disso porque existem hábitos comportamentais. Quando você vai para os Estados Unidos e vê como as empresas investem, elas gostam muito do Twitter. Por quê? Porque é uma forma muito rápida de comunicar negócios e você aproveita a onda dos canais de notícias mesmo, né? Quando a gente fala do interior, ainda usa-se muito o Facebook. Por quê? Porque ele tem grandes ferramentas de pesquisa, de interação, você manda a foto no comentário. E quando você fala de algumas, principalmente cidades maiores, né? Do que. Já inclui cidades maiores como Sorocaba, o Instagram ele vende muito mais. Por quê? Porque é uma leitura rápida, a foto você já vê, já entrega tudo de uma forma mais compilada. Só que o tempo de leitura de cada um desses canais é muito diferente. Né? Então, é como eu falo, eu tenho uma cliente que falou, ai, me faz um outdoor assim, tal, tal, tal. Ah, legal. Mas assim, quanto tempo é o semáforo desse outdoor?
Qual é os segundos que o motorista para ler? Não dá para fazer um outdoor único para a cidade inteira. Por quê? Porque cada ponto de mídia que você compra, ele tem um tempo de leitura e tem um call to action, uma ação para ser feita. O digital, ele passa pela mesma coisa. Então, o novo normal, o que eu percebo de tendência mesmo, é as pessoas falarem no Insta. É normal a gente falar do negócio, colocar um textão de conteúdo, gerar um engajamento. Quando vai para o Face, o vídeo ele entrega muito mais, né? Vídeos de até, por exemplo, vídeos de 1 minuto, que é o tempo médio. A porcentagem que assiste até 25% desse vídeo, o engajamento é muito grande. Então, esses 25 segundos é um tempo médio que as pessoas suportam, mas a secundagem normal é de 6,5, 3,5 segundos. Você tem que entregar tudo como se fosse no lead, né? O lead de uma matéria, tipo, é o que te pega ou não. Já tem que E eu botar percebo o final nos LinkedIn. primeiros segundos, né? Exatamente. E o LinkedIn, por exemplo, que aqui em Sorocaba eu percebo um uso muito menor, mas em São Paulo era muito forte, era um posicionamento comendo pelas beiradas. Então eu tenho um LinkedIn, eu publico o que eu faço, só que eu vou postando matérias, eu vou incorporando fornecedor, eu vou incorporando parceiros, porque eu crio um storytelling falando de tudo que eu acredito, sou e compro como marca. Então, isso também é uma criação de repertório que também expõe o que minha marca faz. Então, também é muito legal. Só que, para esse novo passo, que a gente está completamente dentro de casa, consumindo dentro de casa, e o novo normal vai ser menos feiras, menos eventos de exposição, menos coletividade, né? Pelo menos até uma adaptação, eu acredito muito num compilado de comunicação, né? Eu acredito muito de você não apenas expor e daqui uma semana expor de novo. Então você tem hoje o WhatsApp, que você consegue formar grupos, você consegue, como a Val do grupo fez, né? Ela fez um bazar online. Ela vende os produtos como se fosse uma feira, só que é no digital. É possível criar formas de vender dando os tiros certos em diversas plataformas, usando o digital a seu favor. Então, isso tem que ser feito de forma inteligente e sincronizada, para que não haja uma sobrecarga da sua marca, mas entregando pílulas de conteúdo em cada uma que se complementem, é um negócio que gera importância, e tendo relevância, você consegue ser mais notada, né, perante um bombardeio de informação. E é preciso constância. Principalmente, Sempre. sabe o que eu tenho percebido, Nádia? É, a quarentena bate de uma forma para cada um. Então, assim, nem sempre a gente está bem. Nem sempre. São altos e baixos para todo mundo. Agora, eu percebo, faço uma análise em redes sociais de algumas pessoas que vendem produtos e serviços que elas deixam esse abatimento tomar conta delas. Elas postam um dia, ficam uma semana sem postar. E eu fico olhando como análise mesmo, como curiosidade, como estudiosa. E postam conteúdos maravilhosos, incríveis, uma semana. 3 dias seguidos, depois somem, desaparecem. Daí vem daqui uma semana com um post expondo a sua fragilidade, que teve que se recolher, que não estava bem. Daí segue Legal uma você falar toada, isso. uma semana depois volta isso. Eu tenho alguns cases que eu tenho acompanhado de pessoas se abrindo mais, muito, que eu acho que é até legal quando a gente expõe um pouco a nossa fragilidade, mas acho que tem que saber até que ponto vai isso para, Perfeito. né, para a concorrência. E também tem pessoas que trabalhavam com vendas e que simplesmente elas desapareceram. Elas sumiram. Comecinho da pandemia, ninguém agora está comprando, ninguém está comprando. Sumiram. E quando que a gente sabe que aquelas que se mantiveram presentes com uma outra comunicação, entregando conteúdo, não simplesmente querendo vender, compre, 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 mas se mostrando, eu estou aqui, que você precisar, Perfeito. ter empatia. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa postura que eu vejo na rede social, dessa falta de constância, principalmente agora na pandemia, por N motivos. Sim. A gente aqui no canal do Force Connect, a gente está falando
com a maioria sendo pequeno e médio empresário, né? Especialmente mulheres, porque o Força é de mulheres, mas temos homens aqui acompanhando também, claro. Mas tem uma coisa bem importante de ser levada em consideração quando a gente é empresária, empreendedora, é de que somos a nossa marca, né? A gente tem a vida pessoal, que é gigantesca, e ela não pode, em momento algum, ir com o nosso sentimento negativo. A marca, ela é sempre dali para o positivo. Por quê? Porque a marca, ela é algo seu que você criou e é orgânico, inclusive que pode ser vendido, né? Então, criar uma história com a marca, a gente precisa entender, é como se fosse uma criança. A gente não pode falar tudo para uma criança de 4 anos, porque ela não vai entender, diluir e absorver tudo aquilo que a gente tem os problemas de adulto. Então, encare dessa forma. Eu acho muito importante a constância no sentido de não precisa ser todo dia, mas precisa ter a disciplina. E disciplina eu falo porque tem amigas e clientes que têm vergonha, que muitas vezes tem um problema de ser julgada, e aí ela tem que trabalhar com a questão da interação, e às vezes tem o problema de começar. E às vezes dar o primeiro passo e criar a disciplina ajuda bastante. Eu tenho um case clássico de venda de roupas também, que é assim, existia uma forma de se falar até então, porque tinha visita na loja, né? Então a gente tem o produto, o preço. Quando a gente vai para o mundo digital, eu não tenho mais a loja para você ter o contato com a textura e apresentar mais atributos de um produto, como que eu posso criar isso em relação a gerar interesse, né? Eu posso trabalhar combinações, eu posso falar de momentos que dá para usar aquela peça, e eu posso criar uma história do tipo, hoje eu estou mostrando essas 3 peças, não aproveitem esse horário amanhã que eu vou mostrar outras 3, e eu crio um vínculo com você. Amanhã eu falo sobre a roupa de sexta-feira, e aí eu crio outro vínculo. Semana que vem vai ser a semana do jeans. Então, você ter o compromisso também te força a continuar. Então, jogar alguns... ter essa questão de você fazer umas chamadas para o seu próximo te obriga, né? E isso é muito bacana. E a questão de você levar os seus sentimentos, angústias e negatividade para a marca, isso é sentido. Tanto que a gente fala, né? Quando a gente manda um áudio para um cliente, ele transparece todos os nossos sentimentos, diferente de uma mensagem digitada. Então, levar isso para a rede social é muito legal. Por quê? Porque felicidade é inspiracional, né? Falar de alegria, falar de disposição, de coisas positivas, especialmente nesse momento de doença, é algo que dá para vincular tudo. Dá para falar de café, dá para falar de roupa, dá para falar de consultoria, de imobiliária, dá para falar de tudo quando a gente está no momento em que o sentimento vem antes do produto. Então é legal ter isso no mindset também, de mudar um pouco a chave sobre a venda do varejo pelo varejo. Que olha, de R$19,90 apenas R$9,90. Muitas compras que a gente tem, ela não vai somente pelo impulso do preço. Isso também vende, comunica muito bem e funciona. Mas muitas vezes vai pelo contexto que você cria e você envolve o usuário. Só que ele também precisa entender que a sua marca está orgânica, ela está viva e está mudando. Então isso também gera interação. Então, estar vivo, falando de marca, é estar presente. E para estar presente, seja em vídeo ou em foto, as plataformas digitais precisam estar em movimento. Preciso, né? Eu não estou pegando o nome da pessoa aqui, mas é importante lembrar que mostrar os bastidores da sua marca é uma forma de humanizar o digital. Isso também se a Marielle. funciona. A Maria, Mari, querida. Tá comendo Perfeito. Assim. A gente gosta muito dessa questão de making off, né? Muito, muito. Especialmente falando do público feminino, que a gente fala da vida real, inspiradora, nunca para baixo, sempre para o alto. Por quê? Porque você já está num fit, ou você está sozinha em casa, ou você está no trabalho corrido. Quando vem um conteúdo que te dá um up, é aquele gás. E esse gás pode gerar um consumo, seja de serviço ou de produto. Então é legal também você falar de bastidor, Mari, porque as pessoas adoram isso. É como falar de backstage de palco, né? Nossa, mas você conheceu aquele artista? Nossa, como foi esse papo? Por quê? Porque existe a curiosidade do exclusivo. Não é para todos. Então eu tô abrindo as portas do negócio para te mostrar.
É muito bacana. Essa questão, né, do humanizar, assim, até quando a gente mostrar uma fraqueza, uma história de não sucesso, sempre depois tem que vir acompanhada com o positivo, com como eu dei a volta por Sempre, cima, como eu sempre. superei, não é É mesmo? isso aí. É, é muito, é muito legal quando você fala isso, que lembra muito Disney. Ou histórias de Hollywood, né? Todos os filmes de Hollywood, o roteiro ele é único. Ele tem um caso, às vezes uma tragédia, e tem o ápice, que é como que o filme vai acabar bem. Então, até você contar de uma historinha, no Instagram, vamos falar, o story tem 59 segundos. Você falar do tipo, ah, tá meio cabisbaixa, tá meio down hoje, olha o look que eu tenho pra você. Se sentir poderosa, passa um batom vermelho, coloca essa calça jeans, ela não entra, você deita na cama, aperta esse zíper e vamos embora. Então, eu acho que tem um negócio de estímulo. E mulher é muito ligada a estímulo, especialmente quando é para ser mulher, né? A gente é mãe e é default sendo mãe, é esposa, é trabalhadeira, trabalhadora. E quando é ser mulher? Então, vender produtos para mulheres, ele tem esse apelo muito bacana e que funciona, assim, muito bem. Ah, isso é sensacional. Olha, Nádia, vamos ter que, né, caminhar para o final, porque eu não quero correr o risco da live acabar e nos cortar, mas eu adorei como você está terminando aí para cima com essa dica, e eu queria que você divulgasse aqui as suas redes sociais, da tua consultoria, para quem quiser conhecer Claro. melhor, porque você está sempre postando conteúdo. Você é uma pessoa que tem tanta coisa para acrescentar na nossa vida. Ó, excelente live aqui a Dani falando, usina do protagonismo. Ai, está uma delícia. É uma delícia a Jack Obrigada. Ribeiro, muito bom. É uma A delícia conversar. Jaqueline Boituva. A Lauren falou agora, né, a Silvana, ó, Silvana, minha parceira do Força que Conecta, a gente vai se revezar, viu, gente? Isso aqui não é só domínio meu, tá bom? Silvana entrevistadora. Isso mesmo, tá? Então, assim, isso aqui, o Força que Conecta, a gente está sempre aqui, ó, igualzinha, cada uma Perfeito, somando com suas características, nós somos uma soma. Então, semana que perfeito. vem, eu já tô, ó, botando pilha para Silvana para ela, porque ela começou as lives no canal lá dela. Ela tem muito mais experiência em live que eu, ela é sensacional. Então, na próxima semana, Silvana, você, hein? E eu vou estar só assistindo. Mas eu queria agradecer, ó, querida, imensamente por esse bate-papo extremamente profícuo, produtivo para todas nós, mulheres, você, SA, empreendedoras. Muito obrigada por essa aula, Nádia. Obrigada a você, Ivana. Obrigada ao Força que Conecta, que tem feito esse trabalho tão legal de conectar mulheres, da gente fazer parceria, estimular negócios e trocar dicas e o nosso posicionamento profissional, né? Eu Fortalecimento, né? Porque tô juntas somos mais. nem fale, nossa, é muito legal. E sabe que eu acabei me vinculando a Mari, a Luciana e a Aline, e vai gerar lives também de conteúdo entre a gente. Vai ser muito bacana. Ai, que É, demais! Mais uma vai- conexão do Força, mais uma parceria aí que nasce no Força, né? mais. Muito legal. Eu tô no Instagram como NM Consultoria MKT, que é marketing, né? E lá eu gosto de postar bastante curiosidades, conteúdos de marketing, para a gente trocar experiências com clientes, com amigos, com prospects também. Aqui é o meu Instagram pessoal, Nadia Maikawa, mas eu também eu posto várias coisas aqui no pessoal também, porque tenho mais tempo aqui de conta. E meu site é www.nmmkt.com.br. Eu estou atuando completamente digital, com as duas pitucas aqui em casa, então não tenho saído para visitas, mas você sabe que eu estou prospectando bem, as pessoas estão recebendo bem, tem clientes que eu não conheço, tem 3 clientes que eu atendo e não conheço, e eu estou podendo ajudar nessa questão, especialmente de posicionamento de marca, de vender com verdade, criar conteúdo, criar roteiro de vídeo, e especialmente as pessoas redescobrirem o que tem para vender, como que podem falar e como que podem se comunicar com o cliente. Então, para quem precisar, estou super à disposição e quero agradecer muitíssimo essa oportunidade de abrir as lives do Força novamente e obrigada pela toda a audiência aí, das nossas amigas, colegas, parceiras e amigos também pessoais. Tá
Tá certo. 30 segundinhos está terminando, então sigam a Nádia, divulguem o Força que Conecta e mantenham a audiência com a gente aqui, ó. Beijo grande, beijo, Nádia, beijo a todas que participaram. Tchau. Obrigada, Ivana. Tchau, tchau.